Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está incomodando a todos nós e nós não sabemos os limites que isso vai ter. São os efeitos da crise climática. As enchentes, as secas, os ciclones. Está todo mundo assim meio preocupado ou não tem essa preocupação? Muito bem. Sobre essa questão, o Instituto Polis fez uma pesquisa sobre a percepção da população sobre essa crise climática e o que vem pela frente. E para tratarmos desse tema e apresentarmos os resultados dessa pesquisa, nós convidamos Henrique Frota, que é advogado, urbanista, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Urbanístico pela PUC, é membro fundador do Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais, foi diretor administrativo e secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, é diretor executivo do Instituto Polis, diretor da Associação Brasileira de ONGs, assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, e agora ele preside o grupo da sociedade civil que prepara a intervenção na reunião do G20, que vai ocorrer logo mais no Brasil. Muito obrigado, Henrique, por estar com a gente. Vai ser muito bom que você traga esses dados, porque todos nós estamos preocupados. A gente vê as inundações no sul, ciclones em Santa Catarina, seca em outros lugares, São Paulo e Rio de Janeiro debaixo d'água. Como é que a percepção da população, como é que foi feita essa pesquisa? Conta para a gente um pouco. Primeiro, quem que você pesquisou? E depois, o Instituto Polis pesquisou. E depois vamos ver os resultados. Ô Silvio, obrigado por mais essa participação aqui no programa. Sempre uma alegria estar com você. Ainda que falando desses temas tão duros, né, infelizmente recorrentes, que são os eventos climáticos extremos. Bom, essa pesquisa realizada pelo Polis, em parceria com o IPEC, ela é uma pesquisa de opinião pública que escutou 2.000 pessoas em todo o país. Então, ela não é centrada apenas em uma capital ou um município, ela escutou uma distribuição territorial que abrangeu todas as regiões brasileiras e com a população acima de 16 anos, o que corresponde ao nosso perfil de eleitorado, né? Os parâmetros dessa pesquisa, utilizados pelo IPEC, seguem os mesmos parâmetros das pesquisas eleitorais. Então, nós estamos ali nas mesmas margens, né, de 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos percentuais para menos, e um intervalo de confiança de 95%. Então, é exatamente a mesma metodologia e o mesmo tipo de pesquisa que se faz no período das eleições. Essa pesquisa ela foi realizada face a face, não é, com essas 2.000 pessoas com mais de 16 anos. Então, nós gostaríamos de saber qual era a percepção da população brasileira a respeito dos eventos climáticos extremos, como que a população associava a crise climática a algumas fontes de energia e como que essa população estava sofrendo, né, no seu cotidiano os impactos desses eventos. Inclusive, qual era a opinião dela em relação ao que o governo deveria fazer, né, no futuro em relação a esses temas. Muito bom. E o que é que foram as primeiras percepções? Quer dizer, essa crise climática, ela é vista como uma questão natural? Ela é vista como uma produção do modo de produção capitalista, do jeito como a gente está degradando a natureza? Conta para a gente um pouco essa questão. Olha, eu acho que tem uma coisa muito interessante dos primeiros dados dessa pesquisa, Silvio. E há alguns anos atrás, nós diríamos que o tema das mudanças climáticas é um tema que a população não tinha apropriação, não tinha percepção, não tinha opinião formada, porque parece ser um tema ainda muito tratado nos círculos de especialistas, né? Seja governamentais, sejam os acadêmicos, sejam das próprias ONGs, mas numa linguagem muito técnica, né? De muita
expertise, né, com muitas siglas, com muita nomenclatura em inglês, e o que é inacessível para a maioria da população. Agora, quando nós perguntamos se a população tem sentido os impactos diretos das mudanças climáticas, 70% diz que sim, já ter sofrido, já ter passado por algum evento extremo associado às mudanças climáticas. São eventos variados, né? Os mais comuns são secas, fortes chuvas, ondas de calor, inundações, alagamentos, mas tem uma lista extensa de fenômenos que podem estar associados às mudanças climáticas. E aí, as pessoas que responderam à pesquisa foram indicando ali pelo menos um evento climático extremo em que elas já haviam se submetido, né? Então, pelo menos 70% do público disse que sim, já passou por isso. Então, por que esse achado é interessante? Porque nós temos percebido que o assunto das mudanças climáticas, que continua sendo discutido nos circuitos técnicos especializados, mas agora ele rompe essa bolha e ele passa a ser percebido também pela população. Não por mérito nosso, não porque a nossa linguagem se popularizou, mas porque esses eventos estão efetivamente atingindo o cotidiano das pessoas e impactando. Eu acho que existe também um trabalho importante dos canais de comunicação, dos veículos de imprensa, dos debates que têm acontecido, que têm também associado esses fenômenos cada vez mais diretamente com a mudança climática. Isso tem um efeito dominó em relação à percepção da população, que cada vez mais amplia o seu entendimento de que, sim, se tem uma chuva forte e essas chuvas, embora com a sazonalidade, sabemos aqui no Sudeste, né, que o verão é um período de chuvas intensas, mas a população já percebe que essas chuvas intensas acontecem com mais frequência, ou você tem um índice, né, de pluviométrico em muito curto tempo, né, num episódio de chuva intensa. Então a população vai notando a mudança, né, que esse fenômeno que era sazonal e continua, mas ele hoje se comporta de uma outra maneira, com maior frequência, com maior intensidade. Enfim, então eu acho que tem um primeiro achado da pesquisa que nos indica que esse tema já é um tema que chega para a maioria da população, porque a população sente na própria pele os impactos disso. E a população associa esses fenômenos às mudanças climáticas. Ou seja, são fenômenos, óbvio, de ciclos da natureza, mas a população sabe que o ciclo da natureza está sendo alterado pela interferência humana, sendo alterado pela emissão de gases de efeito estufa. Então, existe sim um entendimento de que isso não é simplesmente providência divina, isso não é simplesmente algo natural, um fenômeno natural qualquer, né? Isso é a interação, né, do nosso modo de vida com o meio ambiente. E, portanto, nós estamos mudando, né, as dinâmicas ambientais a partir também do modelo de consumo, do modelo de produção que a nossa sociedade tem adotado nesses últimos séculos. Pois é, mas você está falando da população, né, Henrique? E eu tenho a impressão que nós temos uma diferença aí dentro. Quer dizer, você tem os bairros ricos, você tem os bairros pobres, quer dizer, você tem um Estado super presente nesses bairros ricos, você tem um Estado mínimo nos bairros pobres. Essa percepção é igual para todo mundo? Olha, quando nós decupamos a pesquisa por faixa de renda, ou pela questão racial ou de gênero, nós temos percebido que esses 70% da população que afirmou já ter vivenciado pelo menos um evento climático extremo, ele é elevado em todas as faixas de renda, inclusive em distintos graus de escolaridade também. Então, essa percepção pública, ela tem sido mais ou menos uniforme, né, a partir de diferentes faixas de renda, a partir de distinções raciais, a partir de diferenças de escolaridade, a partir de diferenças regionais. Pode haver, evidentemente, uma percepção mais aguda de determinados fenômenos com base na renda e na raça, como, por exemplo, alagamentos e inundações. Então, que é o que você pergunta, né? Em territórios mais vulnerabilizados, por exemplo, em encostas de morros, ou à beira de córregos, beira de rios, né? Áreas alagáveis e inundáveis com mais frequência, há uma correlação da população que habita esses territórios, que é uma população
de menor renda, uma população mais racializada, né, uma população mais negra nesses territórios, e que, portanto, vive com mais frequência esses fenômenos e entende, né, percebe esses fenômenos mais diretamente. Mas eu diria que não só pelo fenômeno em si, Silvio. Eu acho que a grande distinção, né, que quando a gente coloca a questão da desigualdade territorial, tem a ver com a capacidade de resposta desses territórios diante dos eventos extremos. Porque a chuva ela vai acontecer, ou a onda de calor ela vai acontecer e ela não tem fronteira, né? Ela não vai se limitar a um bairro, ela não vai se limitar a um município, né? Então ela vai acontecer e vai afetar todas as pessoas. Agora, as condições territoriais, as condições socioeconômicas, as condições raciais, elas sim são determinantes para a capacidade de resposta que essa população vai ter diante do evento extremo, inclusive a disponibilidade de políticas públicas. Então, nas periferias, nas favelas, né, nos assentamentos populares, nas comunidades tradicionais, quando você tem a presença do Estado, muitas vezes você tem apenas o Estado policial atuando ali. Você não tem o Estado na saúde, você não tem o Estado na educação, você não tem a defesa civil, você não tem obras de contenção, você não tem urbanização, a precariedade do saneamento público. Então, esse conjunto de ausências em termos de políticas sociais, e não de políticas de criminalização, porque essas estão, né, os atores, né, de segurança pública estão presentes nesse território, mas as ausências em termos de políticas sociais tornam essa população mais vulnerável e menos capaz de reagir. Então, por isso que nós dizemos, e é um tema que está bastante em evidência hoje, polêmico, né, porque a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou em racismo ambiental, o que não é nenhuma novidade, né? Já se fala em racismo ambiental há bastante tempo, tem a ver com isso, a capacidade que essa população, que é em sua maioria negra, tem de reagir diante dos eventos climáticos extremos. Essa capacidade é significativamente menor do que a das populações brancas, do que a das populações de média e alta renda, do que a das populações de maior escolaridade, onde o Estado, provedor de políticas sociais, se apresenta. Se apresenta porque ele está na infraestrutura, no saneamento básico, nos equipamentos de educação, rapidamente chega a emergência, rapidamente chega uma ambulância, o que não acontece nesses territórios populares e periféricos. Henrique, vamos precisar o que é racismo ambiental? Tem muita gente que está ouvindo isso, mas ele não sabe exatamente o que é. Uhum. Bom, o racismo ambiental ele é, sobretudo, uma expressão do racismo, né? Nós sabemos que o racismo, numa sociedade como a nossa, ele é enraizado, né? Então, nós vamos falar de um racismo sistêmico ou de um racismo estrutural, nesse sentido de que ele determina, né, o nosso modo de relação em sociedade. Ele determina as relações econômicas, ele determina as relações culturais, ele vai determinar como as políticas públicas vão se desenhar nos diversos territórios. Então, o que existe na sociedade brasileira é o racismo, e o racismo que vai hierarquizar, né, a nossa população e dizer quem é mais merecedor ou menos merecedor de receber, né, as possibilidades aí de prosperidade da nossa população, né, da nossa sociedade. Então, esse racismo, ele tem expressões diversas, Silvio. Então, nós podemos falar do racismo no mercado de trabalho, do racismo recreativo, né, do racismo das diversas formas, do racismo religioso, e o racismo ambiental nada mais é do que uma expressão desse fenômeno da desigualdade racial do nosso país. É importante dizer que racismo ambiental não é racismo da natureza, não é racismo do meio ambiente. A natureza, ela não é um agente que a gente possa qualificar como racista, né? O racismo, ele é da nossa sociedade. Então, é como eu dizia antes, as chuvas intensas vão acontecer, as ondas de calor vão acontecer, as secas vão acontecer. Não é a natureza, não é esse ser mitológico, não é nenhuma divindade que está escolhendo afetar mais ou menos determinado perfil da nossa população. Não se trata disso, tá? Então, nós estamos falando de a maneira como a nossa sociedade estrutura as relações a ponto das populações negras, indígenas, quilombolas,
terem menos condições de reagir. O racismo ambiental é sobre isso, é sobre a menor capacidade dessas populações reagirem diante de fenômenos climáticos e de fenômenos ambientais que lhes afetam negativamente. Muito bom, essa definição ajuda muito a gente, né? Olha, eu vou perguntar para você depois como é que se incide, como é que é a percepção da população em diferentes regiões do Brasil. Se é diferente no Nordeste, no Sul, mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Então, Henrique, a percepção é a mesma no Nordeste, assim, na Amazônia, em Santa Catarina, em São Paulo, ou é diferente? Olha, existem alguns fenômenos extremos que são percebidos de maneiras distintas com relação a cada região, Silvio. Como a pesquisa é uma pesquisa de percepção pública, então tem a ver com a vivência daquela população, né, em relação a determinados fenômenos. Então, evidentemente, quando a gente pergunta sobre ciclones, a população da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina especialmente, tem um grau de percepção muito mais elevado, porque tem vivido com frequência esses fenômenos, o que não acontece em outras regiões do país. Então, não só tem vivido, como tem uma preocupação, e eu diria até um certo grau de certeza, de que esse fenômeno vai voltar a acontecer no futuro, de que esse fenômeno vai se repetir. Então, tem uma variação regional conforme alguns fenômenos. Se a gente analisa seca, talvez até por um passado recente aqui do estado de São Paulo, né, a situação dos mananciais na última década, existe uma preocupação muito grande em relação à falta d'água e a longos períodos de seca, né, períodos sem chuva aqui na região sudeste. O que também é perceptível na região nordeste, que há séculos, né, uma região que convive com longos períodos de estiagem intensa. Então, tem a ver também muito com o histórico da população de cada uma da região em relação a cada um desses fenômenos. A pesquisa, as questões foram feitas em julho de 2023, então nós ainda não tínhamos vivido, por exemplo, essa seca histórica na região amazônica. Então, por exemplo, esse fenômeno não apareceu com tanta intensidade entre as pessoas que responderam na região norte do país. Mas, seguramente, nos próximos anos, as secas nos rios amazônicos tendem a ser mais recorrentes e mais intensas. Esse é um fenômeno sazonal, nós sabemos, né? Há períodos de secas na Amazônia, mas eles tendem a ser mais frequentes e mais intensos. Então, possivelmente, se essa pesquisa for repetida daqui a um tempo, também essa percepção da seca vai estar mais aguda em relação à região norte. Então, existem sim variações, e essas variações têm a ver com a própria existência desses fenômenos nas distintas regiões. O Brasil é um país muito grande, é um país continental, então você tem ciclone na região sul e não necessariamente você tem o mesmo fenômeno nas demais regiões do país. Você tem secas muito agudas em determinadas regiões e não vai ter secas agudas em outras. Chuvas de verão mais intensas em determinadas regiões, em outras o período chuvoso não acontece no verão. Então, também, né, o fato de nós vivermos num país com extensão territorial tão grande, com distintos biomas, né, e com ciclos, né, da natureza que também variam conforme determinadas regiões, também pode causar alguma alteração na percepção da população. Mas isso é totalmente previsível, isso dentro da pesquisa não causou estranhamento a nós, né, na medida em que nós já intuíamos que, uma vez que as pessoas vivem mais intensamente um ou outro fenômeno, né, conforme a região, elas vão se expressar mais sobre esse fenômeno que elas estão habituadas a experimentar. Nós vamos explorar um pouco mais esses dados. Depois eu queria sair da pesquisa e perguntar para o diretor do Instituto Polis como é que se enfrenta isso, né? Mas antes, eu queria entender se há clareza com relação o que está promovendo essa mudança climática, esses desastres ambientais. Tem responsabilidades apontadas? Tem responsáveis sobre isso? Olha, isso foi um segundo dado muito importante dessa pesquisa de percepção pública.
nós perguntamos se a população tinha noção ou fazia uma ligação mais direta entre distintas fontes de energia, né? Então, nós perguntamos sobre petróleo, carvão, gás, energia eólica, energia solar, biomassa, energia de fonte hídrica, e aí fomos perguntando se a população fazia associação. E é outro assunto que muitas vezes é muito ligado aos círculos técnicos especializados, dos experts, e nós percebemos que cada vez mais a população hoje tem uma consciência de que os combustíveis fósseis são sim os maiores responsáveis pela crise climática que nós estamos vivenciando. Então, existe um alto percentual da nossa população que faz já essa associação direta em relação a petróleo, carvão mineral, né, carvão fóssil mineral, e ao gás natural. E sabe fazer a distinção. Sabe que esses são combustíveis não renováveis, que são fósseis e que são os principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa. Por outro lado, a população também identifica energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica como fontes renováveis de energia e que, pelo menos do ponto de vista da emissão de gases do efeito estufa, são bem menos danosos do que os combustíveis fósseis. Óbvio que existem outros problemas, a gente pode falar sobre isso, e é importante que se diga, de que a energia renovável não deve ser simplesmente não emitir gases de efeito estufa, né? Ela tem que respeitar todos os parâmetros de direitos humanos, e nós temos visto, inclusive, empreendimentos privados de energia eólica, ou como historicamente as hidrelétricas, as barragens causaram impactos nas comunidades locais, né? Então, elas também têm problemas a serem resolvidos. Mas sobre a questão dos gases de efeito estufa, a população tem percepção. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria sim, a população entende que se há um vilão, esse vilão são os combustíveis fósseis e esse modelo econômico que está na nossa mobilidade, está na nossa indústria, ainda muito dependente desses combustíveis fósseis. Você está organizando, né, a participação da sociedade civil no G20, né? O que você... Eu estou extrapolando um pouco a pesquisa, né? Quer dizer, o que vocês estão preparando para apresentar lá? Já tem alguma coisa? Olha, Silvio, é a primeira vez, né, em mais de 20 anos. O G20 foi criado em 99, né, então já são 25 anos. E a primeira vez que o Brasil vai sediar a cúpula, né, a cúpula final vai acontecer em novembro desse ano de 2024, e o G20 tem grupos de engajamento que foram sendo criados ao longo da sua história para estimular a interação com outros atores que não sejam governamentais, né, porque a cúpula, ela é evidentemente formada pelos chefes de Estado, representantes dos países, ministros, diplomatas, e aí ficavam de fora diversos atores, seja dos próprios estados, né, atores do sistema de justiça, do poder legislativo, mas principalmente atores da sociedade civil. Então, o que nós chamamos de grupos de engajamento, e o grupo da sociedade civil, C20 é um deles, ele é uma estrutura para fomentar essa possibilidade de incidência e apresentação de propostas ao longo do processo, né? O processo já começou, ele leva um ano, né, para a elaboração da cúpula, e ele é permeado com uma série de reuniões ministeriais, reuniões técnicas, e cada grupo vai se organizando. Para o grupo da sociedade civil, nós temos 10 grupos de trabalho, nós elegemos 10 temas principais para incidência nesse processo da presidência brasileira, aqui do G20, e um desses grupos de trabalho tem a ver com mudanças climáticas, justiça ambiental, justiça climática e transição energética justa. Mas não é só isso, né? Nós temos um grupo de economias inclusivas, justas e antirracistas, um grupo de equidade de gênero, um grupo que está trabalhando temas de digitalização e tecnologia. Então, a agenda do G20 é uma agenda da economia global, né? São os países que detêm os maiores PIBs do mundo, mais o bloco da União Europeia, e ano passado foi aprovado a entrada da União Africana também dentro do G20. Então, nós estamos falando de grandes economias, países ou blocos de países, que determinam, inclusive, decisões do ponto de vista financeiras globais, econômicas globais, de taxação internacional,
que podem levar a melhores ou a piores condições das populações, né, em cada um desses países. Então, a agenda do G20 é uma agenda ampla, né, porque dentro de economia global, dentro de finanças globais, nós temos inúmeras possibilidades. O tema da saúde é extremamente importante, o tema da educação é extremamente importante também no G20. Então, a sociedade civil, ela tenta dar conta dessa agenda ampla, porque nós temos acúmulo em toda ela, né? Nós temos contribuições efetivas, nós temos propostas concretas em toda ela. Mas é inegável que, vivendo esse momento de emergência climática, ambiental que nós temos vivido, basta ver quando acontecem as COPs, né, as conferências do clima, como cada vez mais as COPs têm recebido a atenção da mídia brasileira, da sociedade civil brasileira, agora no atual governo federal, uma presença, né, mais marcante também nas COPs. Então, eu acho que o atual momento de crise que nós vivemos, e nós estamos quase cruzando a linha, né, que não deveria ser transposta, né? Essa é a grande questão. Então, nós estamos nos últimos momentos de tentar fazer uma reversão dessa situação. Então, eu diria que o tema da crise climática ele vai ser um dos temas centrais do G20, embora a agenda seja bem mais ampla, mas eu acho que ele vai se impor, né, assim como alguns outros temas estão se impondo também, de economia global, como dívida, né, a dívida externa dos estados do sul global, enfim, alguns ali, um certo grupo de temas, 3, 4 temas, que eu acredito que vão se impor ao G20 e a crise climática é um deles. Então, essas COPs, as conferências entre as partes, né, quer dizer, é um acompanhamento da evolução do debate das soluções para a crise ambiental, não é? E eu tenho a impressão que essa COP que acabou de acontecer, acho que é a COP 28, não é? Eu não tenho certeza disso, não andou muito, né? Não tocaram tanto nas questões que você está apontando que a população identifica como as principais causas. É verdade isso? Olha, Silvio, as COPs elas são um mecanismo de acompanhamento que deriva da Conferência de 92 aqui no Rio de Janeiro. Você conhece extremamente bem, porque você foi uma das figuras centrais, né, que ajudou na organização da sociedade civil para a Conferência do Rio em 92. As COPs, a Rio 92 aprovou uma convenção quadro sobre o clima, e as COPs elas vão sendo realizadas anualmente para ir dando recheio a essa convenção quadro, né? Tentando fazer os acordos, os pactos, estabelecer as metas em relação à questão do clima. Então, olha, veja só, nós estamos falando de uma conferência do início dos anos 90. Essa situação já estava anunciada e denunciada pela sociedade civil aí. Os estados e os setores produtivos, entretanto, nunca deram a importância devida a essa crise. E agora que a crise ganhou um patamar e uma escala inegável, né? Porque haja visto essa pesquisa de percepção pública que o Instituto Polis realizou, a população já percebe, já sente, já reivindica, já associa, né? Já consegue estabelecer demandas para os governos. Então, agora que a situação se torna um pouco inevitável e inegável, os governos tentam negociar acordos mais audaciosos. O que é o grande problema? O grande problema que nós tivemos, inclusive na COP28, é que os estados nacionais eles conseguem até acordar incremento de investimento nas energias renováveis. Então, houve um acordo de triplicar, por exemplo, o investimento em eólica, solar, hidrelétrica, nas fontes renováveis em geral. Mas os estados não conseguem fazer acordo em relação ao desinvestimento nos combustíveis fósseis. Na linguagem técnica, né, nossa ambientalista, nós chamamos que isso é o phase out dos combustíveis fósseis, ou seja, é a retirada, né, é o desinvestimento, é dar menos dinheiro. E aí, o Brasil incluso, né, nessa dificuldade de desinvestir. Uma semana depois da COP28, Silvio, do ano passado, o Brasil fez o maior leilão de lotes de blocos de petróleo da história. Então, assim, é uma contradição tão grande, né? E não adianta investir mais em energia renovável se nós também continuaremos investindo em combustíveis fósseis. A saída não é por aí. A saída é investir em renovável, mas reduzir drasticamente o investimento em combustíveis fósseis. O INESC, né, o Instituto de Estudos Socioeconômicos,
uma organização histórica, parceira do Instituto Polis, associada da BONG, realizou também no final do ano passado uma análise sobre quanto o Estado brasileiro em 2022 investiu em termos de subsídio direto, mas também em desoneração em toda a cadeia, né, dos combustíveis fósseis, e comparou isso com a cadeia das energias renováveis. São números absurdos, assim, são 5 vezes mais, né, de investimento na cadeia dos combustíveis fósseis. Então, ainda que o Brasil triplique o investimento em renováveis, ainda será menor do que o investimento que hoje o país faz para os combustíveis fósseis. Essa é a grande dificuldade. Então, nesse sentido, a COP tem encontrado uma barreira. Ela não avança, né? É frustrante realmente chegar ao final de cada COP e perceber que não há acordos significativos em relação ao desinvestimento no petróleo. Obviamente, isso tem a ver com as grandes economias globais que são produtoras de petróleo e vetam esse tipo de acordo, mas eu diria que mesmo o Brasil, que tem na sua base energética uma presença muito forte das renováveis, mesmo o Brasil também tem dificuldade de fazer desinvestimento nos combustíveis fósseis. Então, nós não estamos falando só de um problema da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Azerbaijão, que vai sediar a COP29 nesse ano, dos Estados Unidos ou da Rússia. Nós estamos falando também de um problema de países do sul global que também não conseguem chegar a um acordo de desinvestimento dos combustíveis fósseis e fazer uma transição energética justa. Porque não adianta simplesmente mudar a matriz energética, ela tem que ser justa e ela tem que efetivamente respeitar o direito das populações. Eu levantei essas questões porque esses eventos climáticos não respeitam fronteiras, né? Não vai. Os nossos países vizinhos têm os mesmos impactos que a gente, às vezes até piores, mas de alguma maneira o clima é uma questão global e nós precisamos, a partir de cada lugar, né, ver como é que você consegue somar esforços, né, para mudar essa forma de apropriação da natureza e de reprodução da vida no planeta, né? Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e depois eu vou passar para a questão dos governos municipais, as eleições desse ano e os impactos climáticos, tá bom? Henrique, o problema do clima é global, mas a pessoa vive no município, no território em que está instalada, nas cidades, né? E a principal autoridade que precisa se enfrentar com os desastres ambientais são as prefeituras. Elas estão sendo capazes de fazer isso? Elas estão preparadas? Olha, Silvio, eu já diria de pronto, categoricamente, que não. O Brasil, especialmente, é um país, e a América Latina não é diferente, mas o Brasil, particularmente, tem um índice, né, de concentração urbana muito elevado da sua população. Mais de 80% da nossa população vive nas cidades. Então, é uma questão do governo local, do município, mas é uma questão também de gestão urbana, né? Nós sabemos que os municípios não são simplesmente urbanos, especialmente municípios com grandes extensões territoriais, na região amazônica, o núcleo urbano, ele não é territorialmente, né, todo o município, mas a população está mais concentrada nas cidades, nos núcleos urbanos. Então, os municípios não estão preparados porque o histórico de desenvolvimento urbano no Brasil foi extremamente excludente e predatório em relação ao solo. Então, nós temos, né, nas nossas cidades um modelo de urbanização que impermeabilizou o solo excessivamente. Nós temos um modelo de urbanização que não permitiu à população de baixa renda acessar moradia em ambientes seguros, próximos de serviços, onde há drenagem urbana, onde há saneamento básico, próximo de emprego, com um bom sistema de mobilidade. Então, um sistema que foi levando a população mais pobre, e diga-se, né, é sempre importante repetir, frisar, essa população mais pobre que tem um perfil racial, né, majoritariamente negra no nosso país, levando ela para as periferias, para as palafitas, para as favelas, para os morros, para as grotas, né? Então, não importa a nomenclatura, porque o Brasil é diverso, né? Mas esses assentamentos populares que foram se constituindo com população de baixa renda negra,
né, desassistidos das políticas sociais, como a gente já falou aqui, é fruto de um modelo de urbanização, um modelo que foi escolhido, né, pelas nossas autoridades públicas em associação com o setor privado no Brasil. Então, as cidades não estão preparadas porque, historicamente, elas se constituíram dentro dessa matriz de desigualdade. E essa matriz de desigualdade, por ser estrutural e por ser de muito difícil reversão a curto prazo, ela impõe aos governos locais desafios, decisões políticas e alocação orçamentária que demanda muita coragem e confronto com determinados interesses privados. E o que nós percebemos na maioria dos governos locais no Brasil é uma incapacidade, né, de confrontar esses interesses privados, de inverter a lógica das prioridades, né, que historicamente aconteceram. Porque os interesses privados estão associados com esses atores governamentais, na maioria das vezes. Então, eles estão presentes nas câmaras, né, de vereadores, eles estão presentes nos governos locais, eles têm assento no secretariado em muitos municípios. Então, a representação desses interesses privados se faz tão presente que nós não podemos hoje nem mais dizer que são dois blocos separados que se comunicam. Na verdade, existe uma amálgama, né? Existe um entrelaçamento entre esses interesses, né? O interesse que hoje está sentado nos governos ou nas câmaras municipais com os setores privados, especialmente mercado imobiliário, mas outros setores do capital urbano. Então, os municípios, eu diria, não estão preparados, porque não quiseram estar preparados, por não quererem confrontar esse interesse e porque sempre alicerçaram o modelo de desenvolvimento urbano nessa base da desigualdade e da exclusão de uma parcela significativa. Mas, além disso, eles também não estão preparados porque muitos dos nossos governos, eles desenvolvem as suas ações sem base em evidência, sem base em planejamento. Então, quando a gente fala que é preciso investir mais em planejamento, é porque o planejamento ele vai oferecer os subsídios para monitorar, por exemplo, as áreas mais vulneráveis, para que se façam obras de prevenção, para que se tenham planos de defesa civil adequados. E eu diria que um terceiro elemento pelo qual os nossos governos locais não estão preparados é porque, em que pese um histórico super bonito e rico, né, de tradição participativa no Brasil, com muitas experiências interessantes, ainda pesa sobre a maioria dos nossos governos locais o autoritarismo, né? Então, não querem a participação popular, não querem o controle social e, portanto, impõem soluções completamente inadequadas para esses territórios. Então, é uma conformação de fatores, né? Uma fórmula muito complexa que precisaria ser completamente mudada para que eu dissesse sim, os governos estão preparados. Essa fórmula não foi alterada até hoje. Então, eles continuam despreparados para lidar com esses eventos climáticos extremos. Muito bom. Mas eu estou pensando também que você falou da parte mais estrutural, mais estratégica, né? Agora, nós estamos tendo as árvores caindo, o sistema elétrico sendo colapsado, inundações que precisam do socorro de bombeiros. Quer dizer, nesse plano da mitigação, o que as prefeituras podem fazer? Olha, eu acho que tem um primeiro passo que é retomar, né, todas essas ações públicas, né, para o próprio Estado. O que nós temos visto, e quando nós denunciamos os processos de privatização, né, e as pessoas não entendem, aí nós estamos vendo agora as consequências disso, Silvio. Quando se privatiza, por exemplo, as concessões de energia elétrica, e a empresa privada concessionária resolve demitir mais da metade dos funcionários, ela não tem capacidade de pessoal. Você vê veículos no pátio estacionados porque você não tem funcionário da empresa privada que, por querer reduzir os custos, desligou, né, uma quantidade importante dos seus quadros para atendimento emergencial. Você vê privatização em vários setores que hoje são cruciais para atuar nesse cenário de emergência climática. Quando a gente fala da privatização do saneamento básico,
a gente vai ver as consequências disso no futuro em relação à crise climática também, né? O perfil de atuação das empresas privadas que recebem as concessões desse tipo de serviço é reduzir custo para maximizar lucro, não é atender a população no seu direito. Então, nós temos um cenário que é muito ruim, né, em relação a isso. Agora, nós também temos um cenário ruim do lado da administração pública, porque defesa civil continua sendo exercida diretamente pela administração pública. Vários serviços ainda não foram privatizados ou não estão no horizonte de privatização. E eles também são despreparados. Eles são despreparados pela falta de planejamento, eles são despreparados porque eles atuam apenas numa chave emergencial que não é preventiva. Aqui no estado de São Paulo, nesse último ano, a Defesa Civil Estadual fez pouquíssimos treinamentos com as populações locais, um número ínfimo de treinamentos, né? Isso não chega nem a 5% do número de comunidades suscetíveis a eventos como deslizamentos, inundações, alagamentos, né? Nem a riscos geológicos ou hidrológicos. Então, existe também uma incapacidade da própria administração pública de atuar. E aí, quando surgem esses episódios, sempre o que nós vemos, né, quando vamos analisar o orçamento, é que o orçamento para a defesa civil, o orçamento para obras preventivas, ele nunca foi executado na sua integralidade. Então, existe também aí uma incompetência, eu diria, do ponto de vista da execução orçamentária e da implantação dessas ações por parte do próprio Estado. É uma combinação, né? Por um lado, você tem privatização que nunca vai olhar para o direito da população, mas, por outro, o Estado que também se mostra ineficiente, desigual, injusto, incapaz de implementar essas medidas que são cada vez mais centrais diante do cenário que a gente está vendo. Pois é, eu acho que tem que reforçar o corpo de bombeiros, tem que começar a ter um tratamento por botânicos, assim, das árvores que estão caindo porque estão doentes. Tem uma série de investimentos necessários, né? Você falou muito bem na falta de preparo. Mas eu fico pensando assim, nós estamos chegando perto das eleições. Você acha que um discurso, uma proposta que venha da sociedade civil pode impactar essas eleições? Olha, eu acho que sim, né? Eu tenho sido muito perguntado acerca dessa pesquisa de opinião pública do Polis, se eu acho que o tema do clima, o tema do meio ambiente, ele vai ser uma pauta importante para o eleitorado nas eleições de 2024 para as prefeituras e câmaras de vereadores. As eleições locais, elas historicamente, elas têm ali o seu repertório, né? O eleitorado, ele vai avaliar a partir de um repertório que envolve tradicionalmente saúde, educação, segurança pública, né, economia local, mobilidade. Clima e meio ambiente nunca estiveram entre os temas mais considerados pelo eleitorado na tomada de decisão. Mas o que nós percebemos é uma tendência crescente para cada vez mais clima e meio ambiente passarem sim a ser tema importante também nas eleições locais. Então, é crucial que a sociedade civil organizada, que sempre apresentou propostas, continue fazendo e continue incidindo, né, nas eleições desse ano, no sentido de fazer um diálogo transparente com a população de que é importante dar atenção a essas temáticas. Salvo o contrário, as nossas cidades vão colapsar. Elas vão colapsar pela crise econômica, social, da desigualdade, mas elas vão colapsar também pela crise socioambiental e climática. Me diga uma coisa, quer dizer, que sociedade civil organizada é essa que defende o direito à cidade, que está com capacidade de influir nesse processo eleitoral e nas decisões do governo, da prefeitura, hein? Olha, a nossa sociedade civil é muito rica, muito diversa, né, Silvio? Pelo mapa das organizações, né, mantido pelo IPEA, nós temos mais de 800 mil CNPJs de organizações sem fins lucrativos. E aí tem de todas as naturezas, organizações religiosas, recreativas, organizações de bairro. Historicamente, no Brasil, né, você sabe disso porque você construiu também, né, essa trajetória nossa no Brasil. Historicamente, são organizações do campo de defesa de direitos,
organizações que lutam por melhores políticas públicas e pelo enfrentamento das desigualdades, que têm capacidade de formular. Essas organizações, obviamente associadas aos movimentos populares, que historicamente também sempre tiveram capacidade de formular. Então, o movimento de moradia urbano, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento pela mobilidade urbana, esses movimentos sempre atuaram e sempre tiveram capacidade de formular. E as ONGs, né, as assim chamadas ONGs, que têm quadros técnicos, que têm no seu corpo capacidade também de formulação e de mobilização, sempre estiveram presentes, né? Sempre incidiram. Obviamente, nós não nos colocamos com nenhuma vinculação partidária, não se trata disso, né? Da defesa de um nome ou de um partido ou de uma sigla, nós nos colocamos em defesa de um projeto de sociedade e, portanto, de um projeto de cidade. O Instituto Polis, desde 1987, tem na sua missão, com muita nitidez, a defesa de um projeto de cidade mais justa, mais democrática, mais inclusiva, com responsabilidade socioambiental e climática, e nós nunca nos furtamos a fazer esse debate no período eleitoral, assim como as organizações associadas à BONG ou a outros fóruns de organizações da sociedade civil. Então, eu diria que essa sociedade civil organizada que se apresenta é a sociedade civil que luta por direitos. Nós não estamos... Existem outros campos, né, que atuam em outros setores. Nós temos visto um crescimento muito grande de organizações religiosas de base fundamentalista crescendo no Brasil. Não são essas organizações que vão apresentar uma proposta programática para as nossas cidades. Essas organizações estão apresentando uma proposta de poder, de ocupação de poder ou de colonização de determinadas políticas públicas, tendo em vista o acesso a recursos, né, para si. Não é o caso, não é o nosso caso. Então, essa sociedade civil organizada é uma sociedade civil de caráter progressista, né, que sempre esteve aqui e que vai continuar aqui apresentando suas proposições e dialogando com a sociedade de uma maneira geral. Tudo bem, nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Henrique, um último módulo, assim, a gente falou das prefeituras, mas o governo federal, o governo estadual, ele também tem responsabilidades para enfrentar a crise climática? Sem dúvida, Silvio. A crise climática ela é tão complexa que ela exige atuação em diversos setores da economia, do setor produtivo, do ordenamento territorial, das políticas ambientais de controle, de promoção. Então, a maioria dessas competências, né, em alguns casos, evidentemente, o município vai ter competências privativas, né, no ordenamento territorial, por exemplo, mas a maioria das competências, do ponto de vista da economia, do meio ambiente, elas são compartilhadas entre os entes federativos. É impossível na estrutura federativa brasileira, que é como se a gente diz que é uma pirâmide invertida, né? Os municípios têm uma série de responsabilidades, uma série de obrigações com a população local, mas são os entes federativos mais pobres, né? Então, do ponto de vista orçamentário, é uma pirâmide invertida. A União tem mais recursos, depois os estados e, por último, os municípios. É impossível a gente olhar para um horizonte de solução da crise climática ou da crise urbana, seja ela qual for, se não tiver cooperação, colaboração e solidariedade entre os entes federativos. Então, se não tem um programa federal com fluxo de recursos, com diretrizes, com parâmetros, né, se não tem também a atuação dos estados, os municípios não vão conseguir fazer basicamente nada, né? E veja que nós não podemos reduzir a realidade municipal brasileira às capitais ou às regiões metropolitanas. O Brasil tem 5.570 municípios, cuja realidade é de municípios pequenos. A maioria das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros, eles são pequenos, com a população pequena, com baixa capacidade institucional, com baixo orçamento, que depende de fundo de participação dos municípios, depende de transferência voluntária da União, não tem arrecadação própria, né? O orçamento próprio do município
ele é incapaz de dar conta das funções básicas, muitas vezes, né? Então, nós estamos falando de uma crise que vai demandar investimentos profundos, investimentos estruturais, investimentos de alto valor. Então, nós precisamos de uma atuação coordenada, de políticas públicas estruturadas em todos os níveis da nossa federação. E nós precisamos também, e esse é um debate internacional, né, que tem acontecido, ativar os mecanismos que já foram prometidos e que são muito inoperantes de reparação em relação aos países do norte global. Porque, como você comentava, a natureza ela não vê fronteiras, né? Então ela vai afetar todos nós. Mas veja, são os países africanos, os países latino-americanos, os países do Sudeste Asiático, os mais empobrecidos e os que têm menos capacidade de lidar quando esses eventos acontecem nos seus territórios. Os países africanos são os mais expoliados na sua riqueza, né? Eles não contribuem, não são os países que mais contribuem para a emissão de gases do efeito estufa. Os países que mais contribuem são os países do norte global, e são justamente esses países que menos contribuem aqueles que mais têm sentido os impactos negativos, e a sua população tem sofrido mais. Então é preciso também, eu diria, né, a sua pergunta foi sobre o papel da União e dos Estados, mas eu extrapolo aqui também para uma responsabilidade internacional. Mesmo a União, o Brasil, um país rico como vai ser sozinho incapaz de resolver a crise climática no seu território. É preciso, sim, que os países que se beneficiam dessa economia global façam um processo de transferência de riquezas, porque as riquezas que estão lá foram extraídas daqui. Seguramente foram extraídas daqui, da África, do Sudeste Asiático, dos nossos países irmãos da América Latina. Muito bom. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu acho que foi super esclarecedor, brilhante a sua intervenção. Muito obrigado, Henrique Frota, por essa participação. E muito obrigado a você também que nos assiste. Dizendo, semana que vem tem mais. Até lá.